Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e apresentadora da revista eletrônica Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Gente, eu vou adorar essa conversa hoje aqui. Estou com o doutor Matheus Lemos, que aqui entre nós ele é um gato. Mas vamos falar. Vamos conversar. Matheus, que bom que você conseguiu vir, né? Bom dia, muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com a senhora. É aquela correria de sempre, né? Mas a gente deu um jeito, pegamos o primeiro horário aí, graças a Deus deu certo. O Matheus, para quem não sabe, ele é pós-graduado em ortomolecular e medicina esportiva. Então, nós vamos falar alguns assuntos a esse respeito, né? Isso. Você quer começar por onde, Matheus? A medicina preventiva, assim, a importância dela, né, para a nossa vida, assim, né? A vida inteira, a gente estudou isso na faculdade, que a gente era o foco na doença, né? Agora o foco é na cura, né? Isso. Não é nem na prevenção mesmo. Na prevenção. A gente foca na saúde mesmo. Então, isso foi o que me motivou a ir para esse lado da medicina, porque eu queria fazer cardiologia e tudo mais. E aí, com a prática, né, depois que a gente forma, E eu comecei a ver que os pacientes, assim, quando chegava já para cardiologia, ou era pós-infartado, ou já estava com a doença estabelecida, né? Então, hipertensão, diabetes e tudo mais. E com isso, depois que já está instalado ali, principalmente o diabetes, pode ser reversível, entendeu? Então, acaba sendo um tratamento de controle da doença. Né? Que aí, a senhora vai tomar um remedinho pro resto da vida. Se né? eu me chamar de senhora mais uma vez, eu paro Prometo que eu não vou chamar mais. E aí, eu falei, poxa, deve ter alguma... eu preciso procurar algo a mais, né? E a medicina preventiva é algo novo, assim, se a gente for puxar os estudos que tratam desse assunto, 80% dos estudos é de 5 anos atrás. Sério? Você acredita? Sim. O primeiro estudo tem 20 anos atrás. Tá, mas depois o processo foi lento. Isso. Aí depois de 5 anos para cá, né? Do século XX para cá, as coisas já melhoraram bastante. A informação hoje, né? A gente tem tudo... O Instagram, hoje em dia, né? A gente vê... Tem muita informação. Todo mundo é bem informado, né? O paciente senta comigo para conversar, já sabe de tudo, assim, é bem legal isso. Então, a prevenção, você diria que é alimentação e exercícios físicos. Isso. A gente diz que tem alguns pilares, né, de um estilo de vida saudável. Tanto a parte da alimentação, do exercício físico, do controle do estresse, de um sono reparador, né, de uma vida sem vícios, né, seja vícios até de medicamentos também. As relações sociais é tão importante, né? Isso, a gente tá num ambiente que colabora para o bom convívio, né? E o exercício físico também, né? Ele engloba ali, a gente diz que é uma polifarmácia, né? O exercício físico. Então, tem muitos benefícios para nossa vida. E aí, eu me encontrei, sabe, na especialidade. E a ortomolecular, ela entra onde nisso? A ortomolecular... ela é uma medicina, já tem há 30 anos já no Brasil. É um dos pioneiros, o Dr. Efraim. Eu estive agora no congresso de ortomolecular, no 32º congresso no Brasil, metade do ano agora. E aí ele trouxe essa medicina, que é uma medicina voltada para o tratamento da causa do problema. Entendeu? Legal. Porque quando a gente, igual eu estava dizendo... pra senhora, não vai ter jeito, é um respeito. Que quando a gente dá um remedinho pro paciente, esse remédio, por exemplo, da pressão arterial, esse remédio não vai resolver o problema. Ele vai controlar a pressão. Ela vai ter que tomar esse remédio o resto da vida, entendeu? Então, se a gente for buscar a causa do problema, por exemplo, a hipertensão, tem várias causas, né? Por exemplo, está acima do peso, um acúmulo de toxinas no corpo, um acúmulo de ácido úrico, porque o ácido úrico, a gente pensa só em quando a gente come muita proteína, purinas, né? Mas não, é o acúmulo de carboidrato.
principalmente aquela frutose industrializada, né? Que vem do xarope do milho. Tá. Então, isso faz aumentar o nosso ácido úrico. Quando a gente... Só para te explicar, assim, o ácido úrico, quando está aumentado no sangue, ele diminui uma substância que chama NO2, né? Que é o óxido nítrico. E o óxido nítrico, ele é responsável por dilatar o vaso sanguíneo, né? E aí, quando você tem pouco óxido nítrico, isso vai fechando. Vasoconstrição, que leva a pressão arterial alta, entendeu? Então, e até a problemas cardíacos. Com certeza. Então, assim, hoje é o que mais mata no mundo é as doenças cardiovasculares, né? E qual que são os principais fatores de risco para isso? Principalmente o diabetes, a hipertensão, a obesidade, né? Claro que a gente tem alguns fatores genéticos também, né? Mas a gente resolver a causa do problema, a gente começa a entender sobre cura, entendeu? Não remediar os sintomas, né? Lógico, entendeu? Super importante. Mas se a pessoa já tiver com a doença instalada, essa medicina preventiva vai ajudar, mas... Sim, ela vai ajudar... Na qualidade de vida. Isso, na qualidade de vida e também se a gente consegue ainda recuperar. Por exemplo, se esse paciente tem essa hipertensão, se é uma causa secundária, né? Então, se é por esse fato que eu te expliquei, a ortomolecular, ela trata lá na bioquímica, né? Lá no termo da célula, né? Da molécula, né? E aí, você conseguir resolver esse problema, você pode melhorando o peso, melhorando o controle do estresse, melhorando o sono, talvez você pode retirar essas medicações, entendeu? E hoje em dia também o diabetes, a gente pensa até, falando em pressão alta, a gente sempre pensou que... Quando fica diabético, acabou. Vida inteira. A gente até tem estudos mostrando que a gente consegue ter a remissão do diabetes, entendeu? Com um estilo de vida correto, uma dieta correta. Hoje a gente tem muitos medicamentos novos aí que vieram para revolucionar também. Mas a gente sempre pensou que é o sal que sobe a pressão, né? E não, o açúcar, ele tem o poder de subir a pressão até 50 vezes mais que o sal. Olha que loucura. E quando você está passando mal, põe sal debaixo da língua. É errado, totalmente errado. Tem gente que fala que você tem que misturar o sal com açúcar. O que acontece? O açúcar, ele realmente é o verdadeiro vilão, sabe? A gente pensa que é o colesterol, pensa que é o sal, mas não. É o açúcar, porque o açúcar é a substância que mais inflama o nosso organismo. Eu adoro açúcar. A gente todo mundo é viciado mesmo, né? No açúcar. E isso, igual você estava dizendo que vai vir algumas crianças aqui depois, e tem refrigerante, isso para o cérebro de uma criança é um veneno mesmo, porque isso leva à deterioração do neuroinflamação no neurônio, né? Então... então a criança que não come açúcar, ela vai ser mais inteligente, sim, com reações, inteligência emocional, inclusive, sim, com certeza, melhor do que aquela criança que comeu açúcar desde pequena. Sim, porque o açúcar, ele como ele é neuroinflamatório, ele pode levar a doenças do comportamento, como o TDAH. Hoje em dia, quem não tem TDAH? Eu sou completamente TDAH. Hoje todo mundo tem TDAH, né? Mas é assim, porque a gente tá... Antigamente a gente falava louca mesmo. A gente tá hiperestimulado, né? Então, não é toda falta de atenção que é TDAH, né? Então, a gente tá hiperestimulado, tem tela para todo lado, a gente não desliga a tela das 7 da manhã às meia-noite, né? Esse contato com o açúcar, ele é hiperestimulante. Então, ele também aumenta a ansiedade, né? Para criança, isso... Porque o açúcar, a gente metaboliza ele muito rápido. Por exemplo, um refrigerante desse, você toma ele, em meia hora ele já tá no sangue, entendeu? E aí você já usou. Já caiu no sangue esse açúcar. Se você não usar esse carboidrato, esse açúcar, ele vai estocar. E ele estoca na forma de triglicerídeo, entendeu? E forma gordura e tudo mais. E logo você vai estar com fome. Em uma horinha você já tá com fome. Então, isso leva a ansiedade também, entendeu? E para criança isso, né, que tá em formação da personalidade, isso acaba sendo algo que vai prejudicar. Então a alimentação é super importante. Não, total, assim, ainda mais para criança, assim, ele tem que conhecer... Você atende criança? Não atendo.
não Ah. atendo criança, mas oriento bem, assim, as mães, né? Tá. Porque é uma fase, assim, que a gente tem que preocupar. Ele tem que conhecer o açúcar fora de casa, também tem que ser totalmente radical, igual eles Tá. vão vir aqui, tudo bem, eles tomam refrigerante Ah, aqui, mas tá. em casa, na rotina, não, né? Ah. Você não pode expor ele a isso. Ah, mas meu filho tá obeso, meu filho ele não só come doce, não sei o quê. É o que você coloca dentro de casa. É Você verdade. que tem que dar o Não, exemplo. mesmo a gente, né? Se você, por exemplo, se eu tenho em casa um bolo, Uhum. lógico que eu vou comer bolo o dia inteiro. Com certeza, com Se eu certeza. não tenho, eu vou comer fruta. Sim, sim, total. Lógico. E aí, a gente pensando assim, né, em estilo de vida e tudo mais, hoje a gente tem um erro, assim, de pensar, igual a gente tá no Outubro Rosa, né? Que é o mês da conscientização da prevenção e do diagnóstico do Do câncer de câncer. mama e do colo de útero também, né? Porém, é um erro a gente, porque assim, o que o SUS faz? Ele só tenta detectar, né? Então, quando o câncer já está instalado, não tem nada de prevenção, né, Não nesse mês. existe prevenção de câncer. Não tem essa prevenção, essa conscientização que eles dizem. Não se trata de prevenção, se trata de detecção, porque é quando a mulher vai fazer um exame e tudo mais, Que mas já isso está lá. já está lá. Então, a prevenção mesmo do câncer de mama, hoje a gente pensa que a gente tem alguns fatores principais, que é o envelhecimento, tudo bem. Também, como dos principais fatores, é a obesidade. Isso ninguém sabe, né? Então, fora isso também, a genética, né? A gente tem alguns genes que pode ter mutação, o BRCA1 e 2, e isso pode levar à mutação de gene e aumentar Mas, a por exemplo, se proliferação na mamária. genética, eu tive câncer, se na genética minha filha tem câncer, então é legal ela cuidar da alimentação dela desde já, para quando ela estiver mais velha, isso não acontecer. Com certeza, com certeza. O histórico familiar, a gente diz, né? Se a gente tem um histórico familiar tão próximo assim como mãe, pai, irmãos, a gente tem que investigar, né? E hoje a gente tem alguns exames, inclusive eu tenho na clínica também, alguns exames a gente chama de painel de câncer, né? Em alguns testes genéticos, né? Pra gente identificar quais genes você tem, se esses genes são propensos à mutação, né? E Como aí, que a pessoa te procura para fazer esse teste? a gente Ela... tem na clínica mesmo, a gente faz É. na clínica mesmo, é um exame super rápido, a gente faz ali e a gente manda pro laboratório, e aí é um geneticista que faz o laudo pra gente e ele vai identificar isso pra gente. Então, isso eu incorporei na minha prática clínica porque eu trato muito mulheres na menopausa, pré-menopausa, né? E daí você dá a reposição hormonal, então é legal ter Isso. esse exame. Isso, porque a gente tem um tabu ainda sobre reposição hormonal, né? Né? A gente estava conversando sobre, porque, minha mãe teve câncer, eu não posso. Eu tive trombose, eu não posso. Ou, né, a gente tem muitos tabus. Hormônio causa câncer? Hoje, a gente pode afirmar com toda certeza, né, pela medicina baseada em evidências, né, que é os artigos científicos. Inclusive, em setembro agora saiu uma revisão sistemática, né? O que é uma revisão sistemática? É quando ele junta vários artigos e reúne para uma conclusão, entendeu? E eles concluíram que a reposição do estradiol não causa câncer. Tá. Não causa câncer de mama. O câncer de mama, ele é multifatorial, ele é muito complexo. Então, tem essa mutação do gene, tem a obesidade, tem o estilo de vida, tem a genética, né? Tem o envelhecimento, tem essa exposição ao estrogênio, tem se essa mulher não teve, não foi gestante, tem tudo isso também, né? A idade reprodutiva, né? E aí, aí ficou comprovado que o hormônio não dá câncer. Não dá câncer. Isso eu tomei muito hormônio, eu não acredito mesmo. É um tabu que a gente... É que assim... Porque parece que esse estudo de que é muito antigo, né? Ó, a senhora é entendida. Eu gosto de conversar com gente assim. Em 2002, saiu um estudo, chama WHO. Ele trouxe... Foi um estudo muito mal conduzido. Eles trouxe para a sociedade uma pílula que vinha a partir da urina das éguas. E eles faziam esse estrogênio. E eles administraram para as pacientes. Horror. E aí foi um estudo muito mal conduzido porque não se sabia como
era a genética desses pacientes, o biotipo desses pacientes e tudo mais. E não era um hormônio bioidêntico, que a gente diz, né? Não era um hormônio vegetal, né? É o que a gente dá para as nossas pacientes, que é um hormônio micronizado, bioidêntico, que o nosso corpo reconhece. Tá. Era um hormônio feito da urina das éguas, né? Dos equinos. E aí, no estudo, demonstrou que aumentou a chance de câncer. E desde então, a gente vem Virou batendo. esse tabu. Virou esse tabu. E a gente vem batendo. Então, já desde 2010, já foi confirmado que foi um estudo mal conduzido e que não é assim. Mas ainda assim, a gente tem um tabu. Né? E hoje a gente entende que a contraindicação absoluta de não fazer reposição hormonal tem apenas uma, que é caso você tenha esse câncer, você já teve esse câncer já prévio, entendeu? Tá. E aí, assim, a gente vai ter outras terapias para diminuir esses sintomas da menopausa. Porque, assim, a gente entende que a reposição hormonal na menopausa, ela garante muitos benefícios para a mulher. Então, Com essa certeza. mulher... pensa só, quase 1/3 da vida ela vai estar na menopausa, né? E tem uma pesquisa que saiu esse ano que mostrou que 70% das mulheres dizem que não estão preparadas para entrar na menopausa. Por quê? Porque vê como uma fase que vai deteriorar o corpo, que vai perder a massa óssea, que vai se aposentar e tudo mais. E não, pode ser o auge da sua vida. Né? Olha a senhora aqui criando um podcast, né? Nos seus 60 anos. E eu entrei na menopausa em 91. Sim. Aquela época não existia nenhum estudo assim de era precoce. Era uma coisa maluca, né? Eles queriam que a gente tomasse anticoncepcional. A pílula oral, ela sim tem algumas contraindicações, que o estradiol feito por via oral, ele pode ter algumas complicações sim, porque ele passa na via hepática e tudo mais. Então, se a gente muda a via, hoje a gente tem o gelzinho, a gente tem os implantes hormonais, que é conhecido como chip, né? Eu chip pus hormonal. Esses chips aí. Legal. O Elcimar Coutinho mesmo, que uma muito amiga me levou. O Elcimar Coutinho foi o pioneiro aqui no Brasil. Ele que tem a fábrica dos negocinhos, sim, não é? Ele tem uma indústria de implantes. Eu estive no congresso, eu estive com a família dele lá. Tá. Eles mantiveram ainda, sabe? Mantiveram. Eles são uma potência, Ele foi pioneiro. Ele que desenvolveu a gestrinona, né? Que hoje é o principal tratamento aí para endometriose, né? Para mulheres amenacne, né? Que é mulheres no período fértil. E revolucionou também o tratamento. Eu adorava ele. Ele tinha 80 e poucos anos. Eu falava, olha aqui, Luca. Ele era completamente malhado, durinho, ele tudo hormônio. E pensa, né, naquela época, né, ele destravou tantos tabus, né, a gente vê ele como um exemplo, assim. Eu lembro que ele era contra a menstruação, né, então na sala de espera dele tinha um monte de artista. Sim. E eu falava, nossa, mas é muito artista. Ele a Hebe, né, a Hebe tratou com ele. Porque elas não pode ter elas têm que gravar todo dia, elas não podem ficar em TPM, não pode ficar em nada. Foi onde ficou conhecido o chip da beleza, né? Que foi a Hebe, ela foi no Jô Soares e ele falou, nossa, ele falou até bem, né? Ele falou, nossa, você tá linda, você tá gostosa, né? Falou pra ela. E aí ela falou, eu tô com o chip da beleza, né? Do Dr. Elcimar Coutinho. E era a gestrinona. Foi assim que ficou conhecido. E aí, desde então, o uso da gestrinona, né? Tem que ter uma indicação, né? Tá. A endometriose, os biomas, a paciente que tem uma cólica, um período menstrual ali que tem muito sangramento e tudo mais, um sangramento uterino anormal. Tem que ter indicação ginecológica. Tá. Se você visa a estética, não vai dar certo. Me conta uma coisa, você ministra hormônio na tua clínica? Sim, a gente faz os implantes hormonais. Você faz os implantes? Olha que beleza. Faço dentro da clínica, a gente tem toda a liberação também, na vigilância e tudo mais. A gente tem lá uma sala de procedimento. Porque é um processo simples, né? Você põe aqui assim? Sim, mas a gente usa o lidocaína, então tem que ter liberação pela vigilância e tudo mais. Então a gente tem uma sala de procedimento lá onde a gente faz. A gente faz os soros também, que é terapias injetáveis, né? Que são a soroterapia, A soroterapia. Isso, que é, por exemplo, assim, dizem que se você for fazer um tratamento, mas teu grau de vitamina, não estiver legal, não adianta você fazer nem procedimento estético. Sim, é a mesma coisa que você começar uma casa pelo telhado.
Você tem que começar pelo alicerce, né? É isso que eu digo. Adorei. É isso que eu digo. É disso que vem a ortomolecular. É simplesmente nutrir o corpo do que a célula está precisando, entendeu? Então, como que, igual eu trato muito, a gente lá é o Instituto Lemos, é eu e minha irmã, que ela é médica, dermatologista e tricologista, né? Nossa, que espetáculo. Ela é especializada em cabelos, né? Medicina capilar. E eu trato muito o paciente dela que chega, queda capilar, a gente vai entender na causa do problema. Então, o que é isso? Então, a gente tem 3 principais causas de deficiências nutricionais, principalmente o ferro, a vitamina D e a vitamina B12. São as 3 principais que a gente tem que investigar. É tão simples. E não faz parte da rotina dos exames de um médico Normal, né? normal. Então, tem que fazer parte, sabe? Porque o brasileiro, a gente tem deficiências nutricionais, sabe? O nosso solo, ele mesmo, a gente tem algumas deficiências Mas de acho que a maioria dos magnésio. médicos nem sabe o que fazer com essa informação. Sim, sim. Então, é assim, é o básico que a gente resolve muita A vitamina coisa. D é o sol. Vitamina D, a gente diz que ela é um hormônio, né? O hormônio D, porque a gente consegue produzir ela a partir da exposição solar. Então, você tem que estar ali mais de 20% do seu corpo exposto no período das 9 às 14 horas, que é ali dos raios UVB, né? Que é aquela radiação. Na hora que o sol pega mesmo. Isso, Aqui em Rio Preto você fica... Nossa, o tempo todo, né? Mas a vitamina D, ela tem grandes benefícios no nosso corpo. Imunidade, próprio formação óssea, né? E hoje, entendendo também a função de regular o intestino. Então, são várias, produção hormonal, são vários benefícios para o nosso corpo. A gente tem que ter níveis bons de vitamina D, né? E mesmo a gente sendo num país com clima tropical, né? Tem gente que não... Que a gente tem sol das 6 da manhã às 7 da noite. E mesmo assim a gente tem deficiência. Todos os pacientes que chegam no meu consultório têm vitamina D abaixo de 30. Normal. Isso é normal, sabe? E o valor de referência é 20, né? Para os exames. E não, a gente tem que deixar um valor ali, uma suficiência de vitamina D acima de 40, 60. Dependendo, olha que beleza. Dependendo se esse paciente tem doença autoimune, igual eu tenho alguns tratamentos com alguns pacientes, a gente tem que deixar em altos níveis de vitamina D, que isso a gente até pode entrar em remissão da doença. Porque a vitamina D, o que ela faz? Ela ajuda você a reconhecer as suas próprias células, que é isso que é a doença autoimune, né? Você destrói as suas células, né? Então, doença autoimune tem toda a mesma causa para todas. Então, artrite reumatoide, lúpus, né? A espondilite anquilosante, todas essas têm uma causa, que é a autoimunidade. E a vitamina D é um tratamento, assim, base para essas doenças. Para autoimunidade. Isso. E a B12? A B12 ela é importante para a formação de neurotransmissores. Então, ela é importante para o cérebro. Eu tomo levedo de cerveja. Legal. Todo dia uma colher, porque é a B12, né? Então, o levedo da cerveja, a gente já vai pensar já nos pré-bióticos e probióticos, né? Então, melhora a imunidade intestinal. Ah, é? Entendeu? Então, ele vai melhorar a composição da microbiota intestinal. Ele é uma comidinha para bactéria. E hoje a gente entende que o intestino, assim, é onde inicia todas as doenças. Tem uma frase do pai da medicina, né, que é o Hipócrates. Ele disse isso há 2000 anos atrás. Ele disse que toda doença começa no intestino. E hoje a gente está entendendo isso porque o intestino é o nosso maior contato com o meio externo, né? E ele que... Sim, é o intestino que é a porta de entrada para as doenças. Se você tem um intestino desregulado, uma desbiose que a gente diz, que é o quê? População de bactérias ruins estão maior que a população de bactérias boas. E isso vai proliferar essas bactérias ruins, gerando vários tipos de doenças, depressão, doenças cardiovasculares. A própria obesidade pode ter uma causa lá no intestino. A gente diz que se você tem uma desbiose, você comeu uma maçã, essa maçã que é uma fibra pode ser metabolizada e ser transformada em, vamos supor, ela tem 100 calorias, ela pode se transformar em 200 calorias, porque o seu intestino está metabolizando errado, entendeu? Então, a gente resolver o intestino também é um grande ponto de partida para o tratamento. Inclusive, a gente tem também na clínica o exame de microbioma intestinal, para a gente entender essa composição
da microbiota, né? E como faz esse exame? Pelo raspado salivar. É bem simples, a gente faz dentro da clínica. Ah, eu quero fazer esse exame. É interessantíssimo. É um exame assim que eu sempre peço na primeira consulta, se o paciente tem indicação, porque a gente consegue resolver muita coisa. Então, eu vou saber qual probiótico eu vou te dar, qual lactobacilo e tudo mais, entendeu? Para eu saber tratar você e começar o tratamento. Porque eu fiz muita rádio, né? Hum, E numa época, hoje em dia, parece que o aparelho tá melhor. Fiz até aquela BRAC, sabe? sei, Que é a imposição ginecológica. sei. E meu intestino nunca mais se recuperou. Então, Porque eu acho a que menopausa, queimou, né? sim, a senhora tem mais constipação, mais solto, entende? Então, isso quer dizer pra gente, né, esse aumento do fluxo, né? Então, Por exemplo, assim, se eu tiver que tomar vitamina, tem que ser soroterapia. sim. Porque se eu É. tomar por aqui, não absorve. Meu Essa é uma organismo das não principais, absorve. essa é uma das principais indicações da gente fazer as terapias injetáveis. A gente muda a via. Porque nem tudo que a gente toma via oral, a gente vai absorver. Vai É. depender muito do nosso microbiota intestinal. Vai depender do intestino para Isso, absorver. Porque senão você isso. está gastando dinheiro à toa, né? Você compra um monte de. Total. E aí, o que a gente entende? Isso tem vários fatores, né, que levaram a gente ver tantas doenças intestinais, né? Tanto a doença, a indústria alimentícia, que hoje a gente reduziu tanto as fibras em todos os alimentos, né, industrializados, e aumentou os açúcares, né? E aí, com isso, a gente tem poucas fibras, né, na nossa dieta, então isso leva a alterações intestinais, né? Porque as fibras, elas são alimento para nossa bactéria, né? Então isso nutre essa população que vai melhorar essa composição e vai melhorar todo o seu sistema, entendeu? É muito interessante. Inclusive, isso pode ser um ponto de partida para a obesidade, né? Que é o intestino desregulado. E daí me conta uma coisa: os pacientes que você atende, eles te procuram porque eles querem emagrecer, Isso. porque eles querem Reposição hormonal de melhorar a performance menopausa esportiva. e melhorar a performance esportiva. E longevidade, né? Com saúde. E longevidade com saúde. O que eu mais atendo é o emagrecimento, que é uma área que vem crescendo muito, porque hoje a OMS trouxe pra gente, já atualizou os números. Todo mundo tá gordo, né? A gente tem 1 bilhão de obesos no mundo. A senhora tem noção? Absurdo, 1 né? bilhão entre crianças e adultos. Quando eu era jovem, tinha um gordinho na turma. Então, até 2030 no Brasil, a gente vai ter 1/3 da nossa população é obesa. E só a partir de 2013 que a OMS foi considerar a obesidade como doença. Antes era uma síndrome, não era uma doença, né? Tá. Então, hoje é considerado uma doença, tem CID. Porque a obesidade pode causar milhões de outros problemas. 224 doenças são relacionadas com a obesidade. E dentro dessas 224, 21 câncer. Então, é fator de risco para muitas doenças a obesidade, né? E a gente não foi capacitado para tratar isso, né? A gente nem tinha terapêutica para isso, nem tinha medicamento. Antigamente era sibutramina, tudo mais, né? E a gente tratava a obesidade como uma falta de força de vontade. É só fechar a boca. Não, é muito mais complexo do que uma conta matemática que a gente diz que é o déficit calórico, né? Que é comer mais do que você gasta. É muito mais que isso. Tudo bem que a perda de peso vai se basear nessa conta, porém a gente tem que avaliar o intestino, uma disfunção hormonal, uma depressão, né? Um estresse crônico. O estresse crônico leva a todo essa diminuição da testosterona, né? Perda de massa muscular, né? Então, leva a ansiedade leva a comportamentos alimentares, né? O beliscador, tudo mais. Então, é muito complexo, é uma doença complexa, né? Por isso que a gente vê que são poucos tratamentos que têm êxito, né? Assim, então, mesmo o paciente que pega para fazer e acha que é só na disciplina, tudo bem, ele pode até perder peso, né? Porque hoje a gente diz, nas diretrizes americanas, dizem que o mais fácil do processo é a perda de peso. Tá. O difícil é manter o peso. O difícil é manter, né? Por isso que tem que ter um acompanhamento profissional, né? Da saúde. Seja nutricionista, educador físico e médico. Porque trata-se de uma doença. Então,
Se você tem um índice de massa corpórea, IMC, acima de 30, você tem que passar em uma consulta médica ou com nutricionista para você entender quais que foram as causas que te levaram a isso. Não só fechar a boca e fazer exercício físico. Entender o que você pode ter de prejuízo com essa tua gordura. Sim, porque eu acho que o ser humano só aprende na dor, né? Sim, porque você pode estar remando contra a maré, por exemplo. Porque quando você passa em uma consulta médica, você entende o seu metabolismo e com isso você pode fazer com menos esforço, entendeu? Você chega no seu êxito, você faz com que o seu metabolismo trabalhe junto com você, entendeu? Você regula sua tireoide, né, que atua no nosso metabolismo, regula seus hormônios como a testosterona, que ajuda na massa muscular, diminui o cortisol, melhora o sono. Então, a gente precisa mesmo. O sono é muito importante, né? Total. A gente diz que, se fosse para eu dar um conselho, eu sempre digo isso aos meus pacientes, é começar investindo no sono, assim, porque quando você dorme bem, você acorda disposto, você vai ter energia para treinar, você vai se alimentar bem, você vai entrar num ciclo do bem. Você sabe que eu tenho amigas que falam, eu tomo calmante todo dia para dormir. Eu fico... Esse é um problema, né? Porque ontem até atendi uma paciente que já toma há algum tempo. Os remédios para dormir, a gente tem uma indicação, sim. Mas tem que ter muita certeza de entrar com ele, porque a desprescrição é um processo muito cauteloso. E a pessoa vicia, né? Vicia. É um processo muito cauteloso pra gente fazer a retirada desse medicamento, entendeu? Então tem que ter muita certeza de entrar, tem que ser com o médico mesmo. E antes disso, você tem que tentar uma mudança de estilo de vida, uns suplementos naturais. Exercício físico, que dá muito sono. Exercício físico vai dar sono, né? Cansaço, né? Sim, porque pensa comigo, você tomar um calmante desse pra dormir, é como se fosse, eu sempre dou esse exemplo para meus pacientes, que é como se fosse você desligar o celular. Quando você desliga o celular, você ligar ele tá com a mesma bateria, ou até menos, né? Agora, um sono reparador é você colocar o celular na tomada, entendeu? Você tem que recuperar, né? Você tem que reparar. Então, durante o sono, a gente tem produção de hormônios anabólicos, como o GH, a melatonina, que faz reparo celular. A melatonina hoje, na ortomolecular, a gente faz a terapia até anticâncer venosa. Porque um hormônio é um hormônio dos mais importantes que a gente tem. A gente só produz durante a noite. Mas não quando a pessoa tem câncer, quando ela tem... Durante o câncer. Durante o câncer? Endovenosa, a melatonina, altas doses, que ela tem essa função de uma reparação celular. Então, o sono, gente, é o momento da gente reparar nossas células, né? E preparar para o outro dia. E quando você dorme mal, você tem piores escolhas alimentares. Isso leva à piora da ansiedade, você vai acordar sem disposição e acaba caindo no ciclo do mal, né? Você vai procurar nos alimentos confortantes, mais calóricos, um chocolatinho na madrugada. Sim, com certeza. Eu não tenho essa mania. Graças a Deus, eu durmo muito bem. Que bom. Isso aí é uma premissa de tudo, assim, a gente dormir bem. Se você já começa o ciclo bem, né? Então já começa o dia. Mas é porque é a idade, né? A rotina faz a gente ter os rituais, né? Sim. Então, o ritual do café da manhã. Isso é importante. O ritual para dormir. Aí, a hora que você vai lá, já fez o ritual, né? Ótimo. A gente tem que estabelecer isso na nossa rotina mesmo. A gente tem que ter rotina, sabe? Hábitos, né? Que são ritual, você falou muito certo mesmo, que é o quê? Isso faz muito bem para o nosso cérebro. Isso tem um estudo mostrando que horários, você se alimentar no mesmo horário, almoço no mesmo horário, acordar no mesmo horário, dormir no mesmo horário, você treina o seu cérebro. E isso leva a uma maior neuroplasticidade. O que é isso? Você tem menos condições de desenvolver um Alzheimer, por exemplo. Que hoje é a doença futura, assim, nossa, né? Que a gente diz que o Alzheimer... Tá todo mundo ficando velho, né? O Alzheimer vai pegar pesado. Que o Alzheimer a gente diz que realmente vai ser a doença mais, assim, a mais tenebrosa, sabe? Hoje as doenças cardiovasculares, né? Mas o Alzheimer, a gente chama ele de diabetes tipo 3. Ele é a evolução do diabetes. Porque o diabetes, lembra que eu te falei que o açúcar... Ele é a evolução do diabetes, eu não sabia. Ele está sendo chamado, né, assim, né? E porque, como eu te disse, o açúcar, ele é neuroinflamatório, né? Então, ele inflama o nosso cérebro. E isso
acaba com a célula, o neurônio, né? Então, isso leva à perda de massa encefálica. Você come açúcar? Eu como, não tem jeito, né? A gente tem Ah. um estilo de vida, mas assim, O mínimo possível. o mínimo possível, e assim, não tem em casa, sabe? E Ah. não tem essa, açúcar demerara, açúcar mascavo, tudo açúcar, Não, gente. tudo açúcar. Tudo açúcar, tudo faz mal, Ó, nós já mas passamos o nosso tempo. ótimo. Não, muita coisa pra conversar, né? Foi Você tinha que ótimo. ter 2 entrevistas seguidas Nossa, pra dar, realmente. porque, nossa, foi muito interessante. Muita coisa, né, pra É. falar. Então, ó, eu quero que você mande um recado para os meus seguidores. É legal. Foi um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco aí sobre o meu trabalho e essa medicina que eu acho que tem que contaminar todo mundo, né? Que é o estilo de vida, ele realmente importa em todas as doenças. É aquilo que a gente diz. Não adianta nada se você não estar num ambiente inserido, que você se alimenta bem, você tem exposição solar, você dorme bem, você faz atividade física. E se você não fizer isso tudo, não vai ser uma pílula que vai resolver os seus problemas, né? Então, não fique dependendo do futuro lá que você vai ter, o seu remedinho. Não, se você não fizer tudo antes disso, o seu dever de casa não vai resolver sua vida. Você não vai ter qualidade de vida, né? E é isso que a gente preza. Não é só viver mais, mas viver com qualidade, né? Ai, adorei. Gente, eu adorei essa entrevista. Eu vou lá fazer esse exame da raspadinha. Vamos sim, vamos sim. E... Vamos lá, você conhecer, tomar um café com a gente. Ó, essa entrevista vai estar na íntegra no nosso canal do YouTube e no Spotify. E se você receber ela por WhatsApp, manda lá para o teu tio, para tua prima, teu vizinho, que você acha que está precisando ouvir tudo isso. Tá? Muito obrigada e, por favor, se inscreva no nosso canal. Tchau. Tchau, tchau.